Se este é o primeiro vídeo que você está vendo do Sueca para Todos, sugiro que você veja os anteriores vídeos para que você perceba também outras coisas, entenda também algumas informações que a gente deu ali para que você tenha uma melhor performance no jogo da sueca. Olá, amigos do canal Sueca para Todos. Hoje estaremos abordando as 1000 maneiras de se jogar sueca. Sim, a sueca pode jogar de diversas maneiras. Cada jogador tem a sua forma própria e qualquer uma delas pode dar certo, assim como pode dar errado, porque é um jogo. A sueca é um jogo em duplas. Então, é um jogo onde você e o seu parceiro estão jogando ao mesmo tempo como se fossem uma só pessoa. Um tem que fazer o jogo que o outro quer fazer. Ou pode mudar se ele entender que o jogo dele é muito mais interessante que o jogo do seu parceiro. Então, o primeiro ponto, respeitar o parceiro. Não reclamar das jogadas, porque a jogada que ele fez e que não deu certo, não é que ele queria que desse errado, é que ele entendeu que era uma jogada boa, que por acaso não deu certo, né? Então, sempre tem que se respeitar o parceiro e sempre tem que se jogar de acordo com aquilo que é o jogo que o parceiro está te propondo. Como é que ele propõe esse jogo? Primeiro, ele é a pessoa mão do jogo. Então, a primeira carta que ele põe na mesa é o sinal para o seu parceiro do jogo que ele entende ser o melhor para aquele jogo. Então, ele põe aquela carta na mesa. O seu parceiro, que entende que esse é o melhor jogo para ser feito, contribui para isso. Então, o primeiro a jogar joga uma carta, o seu parceiro vai contribuindo com aquele jogo que o parceiro propôs. Lógico que no decorrer do jogo pode não dar o resultado que você entendeu. Ou pode ser até que o parceiro possa entender que o outro jogo que ele tem para propor seja melhor. Então, você sendo mão, você joga a primeira carta e essa carta é o sinal para o seu parceiro. Segundo, você é o segundo a jogar ou é o terceiro a jogar. Você não é nem o mão, você é o segundo ou terceiro a jogar. De acordo com a carta que o teu adversário jogou, você pode fazer a tua jogada. Então, o teu parceiro joga uma carta qualquer, que é o que ele, adversário, pensa que é uma jogada boa para ele. Então, você, já entendendo isso, você estabelece a tua forma de jogar. Então, a carta que você jogar como segundo vai dizer para o teu parceiro o que você tem de preferência. Se você é o último a jogar, logicamente que você já teve 3 cartas sendo jogadas na mesa. E a tua última carta pode fazer a diferença. Lógico, você tem que acompanhar o naipe. Então, se você recebe uma jogada em que você pode ganhar sobre ela, você faz essa jogada. Se você entende que não dá, você faz outra jogada. Mas, sendo daí para frente, o sinal para o teu parceiro também. A sueca não tem sinais visíveis, não se pode falar no jogo, não se pode fazer sinais com os dedos, não se pode piscar o olho, não se pode botar a língua para fora, não se pode fazer a orelha ir para o lado ou para o outro, não se pode. Então, a sueca tem os seus sinais nas próprias cartas. Tá? Falando isso, eu gostaria de dizer fórmulas que você pode sair, você sendo mão. Por exemplo,
Você, a partir do momento que você abre as 10 cartas que te foram destinadas, você estabelece uma estratégia. Você faz um estudo, o que eu vou fazer com essas 10 cartas que eu tenho? Qual é o melhor jogo para mim? Tudo depende do que você tem na mão, lógico. O primeiro jogo, para mim, na sueca, é o jogo de trunfo. Como eu já falei em outra oportunidade, você joga trunfo se você tem ou muitos trunfos que sejam de grande valor, ou você tem muitos pontos na mão. Basicamente ases, você tem 2, 3 ases e acompanhados de 7, por aí afora. Então você pode jogar trunfo se você tiver muitos trunfos, ou pode jogar trunfo se você tiver alguns ases. Isto é uma jogada que eu entendo como preferida. A jogada mais comum da sueca é o seguinte, eu vejo as minhas cartas, tem um ás, eu jogo aquele ás. Aquele ás, ele vai, naturalmente na primeira jogada, ele passa. Agora, ele passou e você recolhe o ás. E a segunda jogada, o que você vai fazer? Então, se você tiver mais pontos, se você tiver mais jogo daquele mesmo naipe, talvez você possa fazer. Mas se você tiver só o ás, essa jogada vai fazer o seguinte, você fez o ás e liberou a 7. A 7 para quem você liberou? Para o seu parceiro ou para os adversários? Então, depende muito do que as cartas que estão caindo na mesa te dizem. Vamos dizer, você jogou um ás. O adversário jogou o mesmo naipe, o teu parceiro deu um 2 daquele naipe. Isso significa que ele quer que você volte naquele naipe. Então, se você saiu com ás, o teu parceiro te deu um 2 seria a menor carta do baralho. Então, o teu parceiro não tem cartas de maior valor daquele naipe, ou até pode ter o 7, mas ele está acreditando que o 7 pode passar numa segunda rodada e formar mais pontos. Então, se ele te dá o 2, ele quer que você volte naquela carta. Bom, segundo, você pode sair com o ás seco para depois fazer o corte das próximas jogadas. Mas esta é uma jogada que eu não considero boa. É uma jogada que ela pode ser para você um tiro na culatra. Porque você fez o teu ás seco e depois o que você faz? Você vai ter que jogar uma outra carta. Bom, você joga essa outra carta e quem pega no jogo é o teu adversário. E o teu adversário que tem um bom jogo de outra forma, ele passa a usar aquele naipe que você descartou o ás, ele passa a usar aquele naipe como o grande vilão contra você. Uma outra jogada que pode ser iniciada é você jogar uma carta seca na mão, que é muito comum na sueca, um jogador jogar a carta seca para cortar a próxima rodada. É uma jogada que eu também não gosto. É uma jogada que pode dar certo, mas é uma jogada que muitas e muitas vezes dá errado. Tá? Então, essa também é uma jogada que... Mas é a mais comum. A jogada, eu jogar a carta seca para cortar as próximas rodadas, é a jogada mais comum da sueca, mas que eu não gosto. Eu prefiro as jogadas em que eu tento aproveitar os meus números. Uma outra coisa, o jogo que eu mais entendo ser favorável é aquele que você pode tirar os trunfos para depois você fazer os ases. Eu tenho visto algumas jogadas em que o jogador joga um ás, joga outro ás e depois destrunfa. Isso está errado. Como? Esse ás que você jogou sem destrunfar pode ser cortado. E se você jogar o trunfo antes, você está tirando os trunfos, que é a única carta que te corta. Então, isso está errado. Você jogar um ás, jogar outro ás e depois destrunfar.
Então, se a tua forma de jogar é, depois da segunda carta de ás, você destrunfar, destrunfe antes. Comece destrunfando se você acha que o jogo de trunfo, a partir da terceira jogada, pode ser bom para você. Agora, jogar um ás, jogar dois ases e depois destrunfar, isto não é um jogo de sueca favorável. Isto você está dando margem para o adversário. Ele pode, a partir da segunda ou terceira jogada, ele pode estar prevalecendo sobre você. Então, o jogo que você tem na mão, quando você inicia o jogo, é que te diz qual é a estratégia que você vai usar. Eu volto a dizer, estratégias na sueca existem 1000. Você pode fazer o que quiser, sair com qualquer carta, ninguém te proíbe de você sair com a carta A, B ou C. Você pode até sair com um 7. Agora, se você sair com um 7, você tem que entender que tem o ás que mata aquele 7. Até pode ser que o ás esteja com o teu parceiro, mas você está fazendo uma jogada de muito risco. Então, o interessante é que você saia com uma carta que você mostre para o teu parceiro que é a jogada mais interessante para aquele momento. A minha forma de jogar normalmente é tentando fazer mais pontos com as cartas que eu tenho na mão. Então, por exemplo, eu tenho as 10 cartas, todo mundo recebe 10. Eu tenho um ás sozinho, um ás e mais 2 cartas sem muito valor. Eu tenho 4 cartas com a 7. Eu tenho mais 2 trunfos. É um jogo que está me dizendo o seguinte: destrunfar não é bom, porque você só tem um ás e um 7, e uma 7. Destrunfar pode ser favorável ao adversário. Então, qual é o jogo que eu prefiro fazer? Saindo naquele naipe em que eu tenho 4 cartas com a 7. Eu estou mostrando para o meu parceiro que aquele é o jogo que eu posso fazer, que eu posso ajudar na nossa disputa. Mas há muita gente que fala, sair no naipe da 7, você está louco? Lógico, eu não posso sair no naipe da 7 se eu só tiver 2, porque eu jogo uma carta do naipe da 7 e tenho mais a 7. Se o adversário fizer uma passagem, isto é, se ele não colocar o ás na primeira rodada, a 7 fica sozinha presa e o ás, dali a pouco, vai e come a 7. Então, você tem que ter algumas cartas, no mínimo 3, mas ainda é preferível quando você tem 4. Né? Mas, algo que a gente tem que falar no jogo da sueca é o seguinte: todas as teorias que você pode fazer são teorias que muitas vezes não dão certo, mas muitas vezes dão muito certo. Porque quando você enfrenta uma dupla que tem muitos ases e muitos trunfos, é só fazer o jogo acontecer e você perdeu e pronto. Perdeu ou um jogo ou perdeu 2 jogos, perdeu 1 ou 2 vezes. Porque o jogo está na mão do adversário e você não tem como ganhar o jogo. É muito difícil, apesar de ter muitos jogadores que com 60% de jogo na mão, muitas duplas, quero dizer, com 60% de jogo na mão, perdem para outra dupla que só tem 40% de jogo. Pela forma que ele faz a sua estratégia, pela forma que ele joga. Então, quando você enfrenta uma dupla com muito jogo, qual é o natural? Você perder. E você perde, tudo bem, a sueca é ganhar e perder. Às vezes empata. Agora, quando você tem muito jogo, qual é o certo? É a tua dupla ganhar. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, quer dizer, quando você tem muito jogo, você tem que fazer o possível para você ganhar não somente 61 ou 62 pontos, você tentar fazer 92, ou você tentar fazer até a bandeira, ganhando com todas as tuas cartas, com todas as cartas vindo para você.
Então, é uma coisa interessante essa coisa da sueca, né? Então, é sempre interessante você aceitar o seguinte: o teu parceiro está fazendo uma jogada que ele entende que é melhor para aquele jogo. Você que está entendendo isso, você naturalmente tem que acompanhar aquela jogada que o seu parceiro está querendo fazer. Eu vou falar só uma coisinha agora para encerrar sobre a questão da passagem que eu falei agora há pouco. O que é a passagem? A passagem é o ás, ou a 7, ou qualquer outra carta que o adversário poderia jogar, mas não joga. Então, por exemplo, eu saio de uma dama de paus. O próximo adversário, que tem o ás de paus, não joga o ás de paus. Ele joga uma carta pequena. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele tem jogo para fazer passagem, isto é, não coloca o ás de cara para não queimar já o ás e poder fazer mais pontos na outra rodada. Então, o teu parceiro que está recebendo o teu sinal, que é o pau, ele vai jogar paus. Mas o que ele joga? Você saiu com uma dama, por exemplo, o adversário colocou 2 ou 3 e o teu parceiro vai jogar uma carta, mas ele não sabe o que tem para frente. Então ele vai jogar uma carta como está a mão dele. Se ele tiver, por exemplo, um rei e um 7, é interessante que ele ponha um rei, porque ele força o ás a sair. Mas ele joga o rei e o outro não recebe, não faz o ás. Por quê? O ás ficou para trás. Então, este segundo jogador fez uma passagem no jogo. O que ele quis mostrar para o seu parceiro? Ele quis mostrar que ele tem jogo e que para isso, então, como ele fez a passagem, ele quer o jogo destrunfado. Então, se o teu adversário que está à tua direita, que é o último a jogar, conseguir fazer aquela jogadinha, conseguir marcar, conseguir recolher aquela jogada, o que ele tem que fazer? Jogar trunfo. Por quê? Porque o parceiro dele fez esse sinal para ele. As cartas jogadas na mesa são um sinal. Agora, há muitas vezes em que o último a jogar não entende que isso foi uma passagem. Ele não sabe nem muito o que aconteceu e não destrunfa o jogo. Resultado, ele volta numa carta qualquer, né? O adversário dele pode pegar o jogo, pode voltar naquele naipe que o adversário tinha saído, né? E o ás do teu parceiro pode ser cortado porque aquele primeiro a jogar pode ter saído com carta seca. Então vejam, existe toda essa artimanha. Então, interessante que você tem que entender. Primeiro, é a saída de jogo. Segundo, é destrunfar o jogo. Terceiro, é fazer a melhor jogada para você ganhar mais pontos e obedecer aquilo que o teu parceiro está te propondo. Como eu disse agora há pouco, se você tem muito jogo e você faz uma jogada lá para ganhar 61, é muito fácil. Você tem muito jogo, não tem por que você perder. Se o adversário tem muito jogo e você pode fazer qualquer jogada que você queira, que na verdade ele vai conseguir fazer o 61 e ganhar de você. O interessante é você fazer a estratégia para que com 40 ou 45% de jogo você possa ganhar do adversário que tem 60 ou 55% de jogo. Quando cada um tem 50, aí a jogada vai ser mais difícil. Aí um pequeno detalhe faz com que uma dupla faça 61 e a outra faça 59. Ou 68 a 50, ou 62 a 58, ou 63 a 57. Mas aí tudo bem, não tem nada errado. Quem fez a melhor escolha pode ganhar a partida. Até mais, amigos.